Determinação da periodicidade de calibração. Como nós já falamos por diversas vezes aqui no canal, o certificado de calibração valida passado, não valida futuro. O certificado de calibração é quando você analisa um certificado de calibração e verifica que aquelas informações estão atendendo a um critério de aceitação, significa que as medições que foram feitas, pelo menos no que diz respeito ao instrumento, estão corretas. Mas nós precisamos determinar uma próxima data de calibração, um próximo período. E como é que nós podemos fazer isso de forma segura? Nós temos dois métodos que é altamente recomendável que sejam utilizados em conjunto, que é o método Schumacher e a análise de tendência. E qual é a diferença entre um e outro? O método Schumacher, ele determina a periodicidade de calibração em função da conformidade do instrumento ao longo do tempo. Normalmente nós consideramos 3, 4 conformidades anteriores. E em função dessa conformidade, nós aumentamos, mantemos ou diminuímos em semanas. Existe uma tabela para isso, enfim, mas o método Schumacher, em função da conformidade, ele aumenta, diminui ou reduz essa periodicidade em função de semanas. Mas veja, ele trata especificamente a conformidade, se o instrumento está conforme ou não conforme, somente isso. Já a análise de tendência, a metodologia é totalmente diferente, porque a análise de tendência ela vem observando o comportamento do instrumento ao longo do tempo, e é literalmente um gráfico. Então você consegue ver a evolução do instrumento, graficamente, ao longo do tempo. E aí você consegue estimar se o instrumento, em algum momento, ele vai ficar fora do critério de aceitação ou não. E nessa análise de tendência, nós olhamos principalmente o erro, a evolução do erro do instrumento, mas olhamos também a incerteza dessa medição. Se a incerteza está aumentando, se ela está diminuindo, se ela está mantendo. Então, quando você determina a periodicidade de calibração, é fundamental e altamente recomendável que você utilize os dois métodos, para que você possa utilizar o método Schumacher para determinar se você vai aumentar, manter ou reduzir a periodicidade de calibração, sendo que esse tempo será confirmado, será validado com a análise de tendência. Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa nos comentários, se inscreva no canal, aperta o sininho, e a gente vai se falando. Grande abraço!